Vamos então ao 9º capítulo, a história de Silas. Na noite imediata, acompanhando o assistente, eu e Hilário achamos-nos de novo na residência de Luís. Os irmãos de Antônio Olímpio receberam-nos de bom grado. Em larga copa da fazenda, reunia-se a família a 2 agregados em repasto ligeiro. Marcava o relógio 21 horas. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Enquanto Adélia acariciava as crianças entontecidas de sono, o marido comentava o noticiário radiofônico, destacando tópicos alarmantes que assinalara nos setores da economia. E falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, detendo-se particularmente sobre as epizootias. São doenças que se dão em animais. Por fim, não satisfeito em enunciar as calamidades da terra, falou inconsequente quanto à suposta ira do céu, afirmando crer que o fim do mundo estava próximo, e clamando contra o egoísmo dos ricos que agravava o infortúnio dos pobres. Silenciosos todos, ouvíamos-lhe a palavra, quando Leonel, mais confiado, dirigiu-se ao assistente observando. Estão vendo? Este homem, e apontou Luís, cujo verbo dominava a pequenina assembleia familiar. É o derrotismo em pessoa. Enxerga tudo em termos de cinza e lama, ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, não sabe desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém a favor dos que sofrem nudez e fome. E depois de um sorriso irônico, acredita um acaso possa ele continuar merecendo a felicidade da permanência num corpo carnal? Silas contemplou as personagens da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo, e considerou. Leonel, todas as suas observações apresentam lógica e verdade, à primeira vista. Superficialmente, Luís é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele, amparado por influências outras? Espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre com que lhe assediamos o pensamento, o infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes que se julgam exonerados de qualquer obrigação com a fé, contanto que participem do ofício de adoração a Deus no fim de cada semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Clarindo e Leonel registraram-lhe as ponderações como se vissem apunhalados no ângulo. Tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante. No entanto, ele e o pai são nossos devedores. Roubaram-nos, assassinaram-nos, exclamou Leonel com a inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. E que desejam vocês que eles façam? Acrescentou o assistente sem se perturbar. Hão de pagar. Pagar, bramiu Clarindo, cerrando os punhos. Silas sorriu e obtemperou. Sim, pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não padece qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos.
nós vemos aqui que o Silas mudou, né, de amai aos vossos inimigos para ajudai aos vossos inimigos, porque eles ali, aqueles dois, não teriam condições de entender o amai os vossos inimigos. Muitas vezes penso que semelhante afirmativa corretamente interpretada quer assim dizer: ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Via-se que o assistente, com a simpatia conquistada na véspera e com a argumentação despretensiosa e límpida, lograra a inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Ainda assim, Leonel perguntou a Medo: que considerações são essas? Será você algum padre disfarçado? Intentará porventura a nossa modificação? Engana-se, meu amigo, informou o assistente. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. E talvez porque longa pausa se fez sentir em nosso grupo, Silas continuou. Pela sedução do dinheiro, também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todas as ideias. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres transformou-me num réprobo do paraíso familiar, convertendo-me ainda num verdugo intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo de minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna, cuja posse total ambicionava, não hesitei a adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Ante a palavra do assistente, enorme surpresa me tomava de improviso. Silas, reportando-se a verdade, estaria Silas reportando-se a verdade crua, ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio para regenerar os carrascos que nos ouviam? De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido não lhe comprometer a tarefa e, por isso, tacitamente, nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Sentindo de certo que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Silas convidou-nos a todos à retirada do ambiente. Pretendia dizer-nos algo de sua experiência, falou ele, mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Lá fora, as constelações resplendiam como lares pendentes da criação, e o vento perfumado corria célere, como quem se propunha transportar-nos à oração ou à palavra para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir, notei-o efetivamente emocionado, qual se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia a se lhe irradiar do semblante, observavam-no submissos. E Silas começou em voz pausada. Tanto quanto posso abranger com a minha memória presente,
lembro-me de que, em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que por muitas e muitas vezes fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la, a golpes de vontade firme, na lavoura incessante do amor fraterno, caindo, porém, lamentavelmente por minha infelicidade. Era eu o filho único de um homem probo que herdara dos avoengos consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto, que por excesso de conforto não se dedicava aos mistérios da profissão, mas, profundamente estudioso, vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais que de alguma sorte lhe subtraíam a personalidade e as cogitações da fé. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e embora, sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Recordo-me, com tardio arrependimento, dos reiterados convites que nos dirigia bondosa para que lhe palmilhássemos as tarefas de caridade cristã, convites esses que meu pai e eu recusávamos sem discrepância, encastelados em nossa irreverência enfatuada e risonha. Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o azinhavre da usura e, reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação. Para isso, buscou estimular-me ao gosto pelos estudos de medicina, alegando que ao lado do sofrimento humano poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus, ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Intimamente, eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, consagrei-me à carreira médica, muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo indiscutivelmente me facultariam amplas vantagens materiais. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Nossa dor foi enorme. Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora ele detestada recordação, e não obstante aos estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Recolhi-me à intimidade doméstica, de que me ausentava tão somente para as estações de entretenimento e repouso, então mais que nunca chafurdado na sovinice, porquanto acompanhei o inventário de minha mãe, com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava para meu infortúnio moral a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física por largos anos, desde que não me confiasse à dissipação. Ainda assim, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 de idade, fiz quanto pude, indiretamente, para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Ele, todavia, era um homem resoluto nas decisões e desposou a Ida, uma jovem da minha idade que mal se avizinhava dos 30 anos.
Recebi a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico e, tomando-a por aventureira comum, à caça de fortuna fácil, jurei-me vingar-me, apesar das carinhosas requisições do casal, e não obstante o tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, exibia sempre um pretexto para fugir-lhe à convivência. O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do esposo mais dilatados sacrifícios no mundo social de que Aida não pretendia afastar-se. E foi assim que, ao término de alguns meses, meu genitor era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se então ao necessário repouso. Vamos então continuar a história de Silas na segunda parte deste capítulo.